O que acontece quando uma criança ou um adolescente perde os pais? É uma situação devastadora, né? Pois é, o direito tem um mecanismo para isso, um sistema de proteção chamado tutela. Hoje a gente vai mergulhar nessa história para entender exatamente como a lei age para definir quem vai cuidar do futuro de um menor. Para começar, vamos conhecer o Leandro. Ele tem 13 anos e, infelizmente, a vida dele está prestes a passar por uma reviravolta que vai nos guiar por uma verdadeira jornada dentro do direito de família. Acontece que o Leandro acabou de perder os pais em um acidente. E essa tragédia não deixa só um vazio emocional gigantesco. Ela cria uma questão legal imediata que precisa ser resolvida. E agora? Quem vai cuidar dele? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a lei garante a proteção de uma criança numa situação de vulnerabilidade tão extrema? A resposta está num processo com um nome bem específico: a tutela. E olha, uma decisão tão importante assim não fica solta ao acaso. A lei estabelece um caminho muito claro para seguir e o ponto de partida é sempre o mesmo. Qual era a vontade dos pais? É aqui que entra a primeira opção, a chamada tutela testamentária. Basicamente, é quando os pais, ainda em vida, deixam registrado em um documento oficial, sabe? Tipo um testamento, quem eles gostariam que cuidasse do filho na ausência deles. É a forma mais direta de respeitar a escolha de quem mais conhecia a criança. Trazendo para o nosso caso, a primeiríssima coisa que um juiz vai investigar é justamente essa. Será que os pais do Leandro deixaram algum documento indicando um tutor? É o primeiro passo da busca. Mas atenção, tem um detalhe fundamental aí. Para essa nomeação valer, os pais precisavam ter o que a lei chama de poder familiar na hora em que faleceram. Ou seja, eles precisavam ser os responsáveis legais pelo filho. Se, por algum motivo, eles tivessem perdido essa autoridade, a indicação no testamento, infelizmente, não teria valor. Tá, mas e se, no caso do Leandro, não existir nenhum testamento? O que acontece? Bem, a lei tem um plano B. A busca pelo guardião ideal continua, só que agora o foco muda e se volta para a família. Isso é o que a gente chama de tutela legítima. Quando os pais não indicaram ninguém, a própria lei estabelece uma espécie de linha de sucessão, procurando entre os parentes de sangue a pessoa mais adequada para assumir essa responsabilidade. A lógica por trás disso é bem clara: manter a criança no seu ambiente familiar. E não é uma busca aleatória, não. A lei cria uma ordem de preferência bem definida. Primeiro, a procura é entre os ascendentes, como avós e bisavós, dando preferência sempre por mais próximo. Se não for possível, aí o foco vai para os parentes colaterais, como irmãos mais velhos ou tios. O objetivo é sempre o mesmo: tentar manter o Leandro conectado com as suas raízes. Certo. Mas e se não tiver testamento? E também não houver nenhum parente em condições de assumir a tutela do Leandro? Acontece, né? O que a lei faz nesse caso? É aí que a gente chega no último recurso, a rede de segurança final do sistema, a tutela dativa. Quando todas as outras opções falham, o juiz assume a responsabilidade e nomeia um tutor. E essa pessoa pode até ser alguém de fora da família, contanto que seja considerada idônea, de confiança. E aqui tem um detalhe que mostra o cuidado da lei. A preferência é sempre por nomear alguém que more na mesma cidade que o Leandro. A ideia é muito simples: causar o mínimo de ruptura possível na vida dele, mantendo ele num ambiente que ele já conhece, com os amigos, a escola. Ok, vamos imaginar que depois de toda essa busca, um tutor para o Leandro foi encontrado. Ótimo! Mas isso nos leva a um novo conflito. Uma questão bem importante. E se a pessoa escolhida simplesmente não tiver condições de aceitar uma responsabilidade desse tamanho? A tutela é o que a lei chama de munus público. É quase como um dever cívico. Em tese, a pessoa nomeada não pode simplesmente virar e dizer não, obrigado. Só que a lei também é realista, né? Ela reconhece que existem várias situações na vida que podem tornar essa tarefa gigante simplesmente inviável. E a lei é bem específica sobre quem pode se recusar, o que a gente chama de escusa. Por exemplo, pessoas com mais de 60 anos, militares da ativa, quem já é tutor ou curador de outra pessoa, ou quem já tem mais de 3 filhos sob sua autoridade. A lista também inclui quem não pode por motivo de doença ou por morar muito longe. E sim, ainda está lá no texto da lei a menção a mulheres casadas, que hoje é considerado uma regra bem arcaica, um vestígio de outros tempos. E tem mais um ponto. Se a pessoa nomeada pelo juiz não for parente do Leandro, ela pode recusar a tutela caso exista um familiar apto morando na mesma cidade. Isso reforça mais uma vez aquela preferência da lei pelos laços de sangue, por manter a criança na família sempre que possível. Mas olha só, se alguém decidir recusar, não dá para demorar.
A lei estabelece um prazo para essa recusa ser apresentada formalmente ao juiz. E é aqui que a coisa fica um pouquinho confusa. A gente tem um pequeno conflito de leis aqui. O Código Civil, que é a lei de fundo mais antiga, fala em 10 dias. Só que o Código de Processo Civil, que é mais recente e organiza como os processos funcionam na Justiça, estabelece um prazo de 5 dias. E agora? Bem, na prática, a recomendação é sempre seguir o prazo mais curto, de 5 dias, para não ter erro. E a consequência de ter a recusa negada pelo juiz é bem séria. Se o juiz não aceitar as justificativas, a pessoa nomeada é obrigada a assumir a tutela, mesmo que ela queira recorrer da decisão. E pior, se o menor sofrer qualquer tipo de prejuízo nesse meio tempo, o tutor nomeado pode ser responsabilizado por isso. O peso desse dever é enorme. No fim das contas, cada etapa dessa jornada legal que a gente viu, desde a busca por um testamento até a análise de uma recusa, é guiada por um único princípio, uma pergunta central. Qual é a melhor solução para garantir o bem-estar e a proteção integral do Leandro? Pois é, a história da busca por um guardião para o Leandro não é só sobre artigos de lei e prazos processuais. Ela reflete um valor fundamental da nossa sociedade, a de que todos nós temos uma responsabilidade compartilhada de amparar e proteger nossas crianças, garantindo que, mesmo nas piores circunstâncias, elas tenham seus direitos e, principalmente, seu futuro protegidos.